Uma produção. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Last place at the end of lap one comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Bem-vindos ao segundo episódio do Domingos. Hoje sobre o Grande Prémio do Bahrein, o primeiro da temporada. E que corrida! João Beatriz, é o melhor Grande Prémio da temporada até agora, não acham? De facto. Sim, top 1 Como é que- dos grandes prémios até agora. Como é que é? Temos campeonato, pronto, enfim, o Hamilton ganhou, não é? Pronto, mais Não do foi mesmo, tão mas, óbvio. mas Exato. não ganhou como costuma Gostou ganhar. desta vez gostou. Enfim, como é que vocês viram a corrida? Beatriz, queres começar? Se calhar tu. Eu vi a corrida contigo, mas achei a corrida super entusiasmante, não é? Acho que era isso, estávamos todos à espera que a Red Bull começasse em grande forma. Aliás, como o João tinha previsto, não é? No episódio passado, que iam Verdade. começar onde acabaram Zandinga, João a Zandinga época Ginete. passada. E foi ótimo. Eu gostei imenso. João, alguma coisa que tenha surpreendido? Ou não, de facto, foi o script que escreveste? Não, acho que foi uma boa corrida com muitas lutas no midfield, como aconteceu muito na época passada. Mas o que não aconteceu muito na época passada foi uma luta pela vitória que tivemos hoje, com a Mercedes a colocar-se numa situação em que o Hamilton teve de defender a liderança com pneus já bastante usados e o Verstappen a tentar usar os pneus mais frescos para fazer uma ultrapassagem. E isto culminou num final épico em que o Verstappen de facto conseguiu ultrapassar o Lewis, mas afinal não. Mas quase que era, não é? Foi ao VAR. Foi ao VAR e foi para trás. Exatamente. Mas assim, se vamos aqui então por partes. De facto foi uma corrida bastante interessante, com, enfim, logo ao início enfim, acho que o realizador nunca teve tantos problemas na época passada como teve neste ano a tentar acompanhar tudo o que estava a acontecer, mas ao início parecia que o Verstappen tinha a corrida no bolso, ou não vos pareceu? Eu achei que sim, sem dúvida. E ele estava. Começou bem, continuou bem e ia acabar bem se não fosse esta questão desta regra um bocado ambígua, que eu acho que vai ser polémico. Aliás, já está a ser polémico, não é? Os comentários sobre esta. Vocês acabaram por perceber o que é que estava a acontecer ali naquela curva 4? Sim, acho que basicamente foram vários pilotos perderam as voltas na qualificação por excederem os limites da pista na curva 4. Porque é uma. Devido às várias configurações do circuito, há ali uma escapatória que tem o mesmo asfalto que a pista normal. Então, se os pilotos usarem essa parte da pista, não perdem aderência, não chateiam muito o carro porque não têm lá corretor, nem AstroTurf, nem nada. Então os pilotos aproveitam e usam essa parte da pista para abrir um bocadinho mais essa curva. E a direção de corrida acabou por retirar várias voltas na qualificação, mas antes da corrida disse que na corrida isso não iria acontecer. Então, obviamente, todos os pilotos passaram a usar essa parte de fora da pista. E depois, a meio da corrida, a direção lá percebeu que toda a gente estava a fazer o mesmo e que era um bocadinho abusado, e disse: então afinal, se ganharem vantagem não se pode. Porque é que alguém haveria de fazer isso se não ganhasse vantagem, não é? Se eles não ganhassem vantagem não estavam a Não fazia fazer, sentido nenhum. como é óbvio. E depois, quando chegou à Acho que o altura luar era mais bonito. Tinha ali um luar Exato. e a malta ia lá dar uma estava vista de fotografias olhos. melhores. Sim. E depois, quando chegou à altura do Max ultrapassar o Lewis, usou essa parte da pista, como o Lewis fez durante a corrida inteira, mas como foi numa ultrapassagem, portanto, uma espécie de DRS invertido, o tipo que está a ultrapassar tem regras que os tipos que não estão a ultrapassar não têm. A direção de corrida mandou o Max devolver a posição ao Lewis, o que eu achei um bocadinho palerma. A regra ou é igual para todos sempre, ou qual é a intenção? Mas se calhar Mas o este- Hamilton diz desculpa, Beatriz.
Ia só dizer que este artigo é interessante, não é? Temos aqui o artigo 27.3, que diz que só se podia ultrapassar se houvesse uma razão, justifiable reason, não é? Estou a citar o artigo. Portanto, sair dos limites de pista. E para se poder sair dos limites de pista, exatamente. Ou E se eu estivesse acho com que, pressa. no Exato, caso, pode ser uma justifiable reason, não é? que era o que Estava se com pressa. passava nesta altura. Portanto, eu não sei se é justo estar a dar ao Hamilton a vantagem que ele foi acumulando ao longo da corrida, cada vez que passou fora da pista, e depois dizer ao Max para ceder a posição. E mais, na volta anterior à volta em que isto aconteceu, o Hamilton basicamente queimou a travagem, acho que para a curva 10, é a última Sim, curva ele antes da fez ali um erro. da reta traseira, saiu de pista, alargou a curva bastante, ganhou uma vantagem porque se tivesse tido de parar mesmo e usar só a pista teria perdido muito mais tempo, e ninguém lhe deu uma penalização, ninguém lhe pediu para devolver dar a posição ao Max nem nada. Portanto, acho que a ambiguidade da aplicação desta regra foi um bocadinho chata. E o Max reclamou, não é? E o engenheiro disse-lhe: já que o outro está a fazer, podes fazer tu também. Mas atenção, isto não tira o mérito à Mercedes e ao Lewis de se porem naquela posição, especialmente depois da qualificação. Ficou claro que a Red Bull tinha uma vantagem em termos de ritmo, tanto de qualificação como de corrida. Nos treinos livres também já tínhamos visto isso. É verdade que o Verstappen não conseguiu abrir uma vantagem assim tão grande ao início, mas se o Hamilton e a Mercedes acabaram nesta posição foi por mérito deles, tanto na parte estratégica como na parte de gestão dos pneus por parte Certo, do Lewis. tocas aí num bom ponto, João, que é, apesar de ver, a Red Bull, particularmente o Verstappen, foi mais rápido que os Mercedes todo o fim de semana. Pareceu em todos os momentos ter um melhor carro, mais rápido, e portanto, como é que aconteceu, portanto, colocar-se nesta posição em que de repente tem que estar a correr atrás do prejuízo, enfim, nas últimas voltas estar atrás do Hamilton? Como é que houve aqui algum erro? O que é que, assim, do ponto de vista estratégico, o que é que pode justificar esta situação no final da corrida? Beatriz, tens alguma ideia? Eu acho que eu acho que o João poderá falar disto melhor do que eu agora. De facto, é esquisito que eles tenham tido uma vantagem assim tão grande, e não será só de estratégia, porque o Hamilton teve muito melhor do que o Bottas e o Verstappen teve muito melhor do que o Pérez. Portanto, não há de ter sido só carro, nem só estratégia. Acho que também há aqui um quê de piloto que não pode ser descurado. Enfim, relativamente ao Pérez, acho que depois daqui mais à frente podemos falar um bocadinho dele. Eu confesso que ele surpreendeu-me bastante, principalmente dado o histórico de segundos pilotos da Red Bull. Mas João, o que é que te pareceu relativamente a este ponto? Foi o Hamilton de facto que venceu a corrida? Houve aqui um problema de estratégia? Como é que se pode justificar isto? No fundo, simplificando um bocadinho, acho que o que aconteceu foi a Mercedes sabia que não conseguia ganhar esta corrida só por ter um ritmo mais rápido do que o da Red Bull, e então optou no Lewis por uma estratégia muito agressiva, que foi parar mais cedo do que o Verstappen na primeira paragem e na segunda, fazendo o chamado undercut, portanto montando pneus frescos uma ou duas voltas antes do outro piloto e usando essa vantagem, portanto os pneus frescos contra os pneus usados do piloto que fica em pista, para ganhar a posição em pista. Só que isso deixou o Lewis com um último stint muito longo nos pneus, e aí passou a ser basicamente a capacidade de gestão dos pneus do Lewis a fazer a diferença. O que é que a Red Bull poderia ter feito? Poderia ter coberto o que o Lewis fez, portanto podia ter parado com o Max imediatamente a seguir ao Lewis, e só teria tido desvantagem durante uma volta que creio que na altura, pelo menos na primeira paragem, teria sido suficiente para ficar à frente, caso as paragens da box tivessem tido um tempo semelhante, que foi o que aconteceu. Só que creio que não o fez por medo que esse último stint nos pneus não fosse possível com o ritmo de degradação dos pneus que estava a acontecer. E aí o perigo era que tanto o Lewis como o Verstappen tivessem que basicamente fazer mais uma paragem e caíssem para perto do Bottas. E aí o facto de o Pérez não estar Tão próximo do Bottas, portanto o Bottas não se ter de preocupar com o Pérez, que poderia ter feito o mesmo. Portanto, imagina, o Pérez estava atrás do Bottas, poderia ter feito o undercut ao Bottas e o Bottas teria de cobrir ele próprio e portanto forçar a mesma estratégia que os dois primeiros. O facto disso não acontecer deixou o Bottas numa posição que a Mercedes estava a jogar para não deixar a Red Bull cobrir o Hamilton, com medo de que caíssem os dois
para trás do Bottas. Mais uma vez, aquilo que tínhamos dito no episódio de pré-época, que era é uma vantagem para a Red Bull ter um piloto que esteja ao nível dos Mercedes e do Max, um segundo piloto que esteja ao nível dos Mercedes e do Max. Mais uma vez, desta vez por problemas técnicos, não é? Não aconteceu. Então a Mercedes acaba por beneficiar disso. Muito bem. Falando então aqui do Pérez, já aqui pegando no que a Beatriz tinha dito há pouco, é verdade que o Pérez teve problemas no início da corrida, mas ainda antes do início da corrida, uma coisa assim meia estranha, mas também teve uma qualificação bastante fraca, diria. Ainda assim, piloto do dia, no que é que ficamos? É bom, não é? O que é que aconteceu aqui com o Pérez? Eu acho que ele é super bom, não há dúvidas que ele é um bom piloto. Super bom. Eu acho que sim, eu acho que ele é um piloto super bom e que pode ajudar a Red Bull. E eu E acho há que pouco teria dizias mudado. que ele era uma desgraça, agora já é super bom. Eu nunca disse que o Pérez era uma Então não- desgraça. Estavas a criticá-lo? Meu Deus. Não, estava a dizer Incoerência. que o caso teria mudado completamente de figura, como o João estava a dizer, se o Uhum. Pérez estivesse muito mais à frente. Uhum. Não estava. Pronto. De qualquer maneira, eu acho que alguns erros nas primeiras corridas e antes do verão ou logo a seguir ao verão estamos a ver o Gasly outra vez na Red Bull. É a minha aposta. Mas aqui o erro não foi dele. Ninguém está a dizer que o erro foi dele, mas também isso nunca foi critério para o Helmut Marko. Eu acho que se acontecer que em mais algumas corridas para a frente hajam aqui mais falhas, mais erros, ou chamem-lhe o que quiserem, não é? Pode ser culpa dele, pode não ser, isso nunca interessou à Red Bull. E estamos a ver o Gasly, se ele continuar a subir como esteve o ano passado, e como ele teve muito bem na qualificação, não é? A culpa não foi do Gasly Epá, nesta se o corrida. Gasly de se tiver ter- juízo, nunca mais põe os pés na Red Bull. Eu acho que se lhe perguntares agora, ele diz que vai. Eu concordo um bocado com o Tiago. Eu acho que ele é. Pela maneira como se resolveu a questão da falta de performance do Gasly da última vez, que foi basicamente: olha, para a corrida que vem já foste, não me parece que isso vai acontecer. Não, e o Gasly ia voltar para a Red Bull para aceitar ser segundo piloto da equipa. Exato. Já vem com uma confiança renovada, não é? A época correu muito bem o ano passado. Se as coisas lhe continuarem a correr bem, que Isso mesmo. esta corrida para mim não é representativa porque ele não teve culpa nenhuma. Portanto, se continuar tudo a correr-lhe muito bem, acho que é uma forte possibilidade. Eu mais facilmente vejo o Yuki acabar na Red Bull do que o Gasly. Tenso. Achas que o Yuki vai mais depressa para a Red Bull do que o Gasly? Aí é que o Gasly nunca saía e despedia-se da Fórmula 1, nunca mais pegava num carro. Se Eu isso acho garantir que- mais um ano de motor, Exatamente, é por aí. É por aí. se calhar. Eu acho Aliás, que é eles- por aí, não só ele. Obviamente, o Yuki teve um excelente fim de semana e já vamos falar um bocadinho mais sobre ele. Mas acho que o Gasly, para já, seria uma admissão de erro, mais uma da Red Bull. Aliás, duas de uma vez. Portanto, o erro de dar o lugar ao Pérez e o erro de ter tirado o lugar ao Gasly. Não, e depois não dá para mandar o Gasly embora outra vez, não é? Quer dizer, o Kvyat foi mandado embora 4 ou 5 vezes, não é? O Kvyat. Aliás, houve uma altura em que sempre que o Kvyat era despromovido ou posto fora, o Max ganhava uma corrida, portanto ele passou a ser uma espécie de amuleto. Opa, podemos só dizer Não o falemos melhor do- que podia acontecer esta época era o Kvyat voltar para a Red Bull e termos o Max e o Kvyat na Red Bull Sim, seria incrível. com o Seria triângulo incrível. Kelly Piquet em força. Seria incrível. Já agora podemos assim, muito rapidamente explicar esse triângulo, não? Podemos dizer. Eu acho que vale a pena. Pronto. Então, no fundo, o que aconteceu Olha, só foi. para avisar, nós não vamos falar de mais nada, ok? Agora vai ser Kelly Piquet até o final do programa. Hoje é o programa, o só episódio para Kelly avisar. Piquet. São as caras. Especial Kelly Piquet. Assim, muito rapidamente, Kelly Piquet era namorada de Daniel Kvyat. Na Era altura, porque já não é? Não, já não é. teve um filho com ele, acabaram a relação e meses depois Kelly Piquet é namorada de Max Verstappen. Portanto, anos depois de Max Verstappen tirar o lugar na Red Bull a Daniel Kvyat, Max Verstappen tirou o lugar no coração de Kelly Piquet a Daniel Kvyat. Pronto, Dramático. Drama nas foi o filhas. momento de caras Sim. do Domingos. Vamos se calhar passar à frente. Vamos. Não, já acabou. Não acabou. Isto nunca vai acabar porque vamos ter com certeza mais novidades deste drama familiar. Muito bem, mas acabámos de não falar do Pérez, não é? Eu gostava só de perceber aqui um bocadinho. O Pérez teve aqui um carrossel de emoções. Ou não fosse mais um fim de semana a Pérez, né? Eu acho que ele não consegue. Dizia a Beatriz que ele era consistente. Ele de consistente não tem nada. Ele vai de último a primeiro em todos os fins de semana. Eu não vejo aqui consistência nenhuma. É consistente na inconsistência? Why not? Eu acho que ele é um piloto consistente, sim senhora. Tão E filosófico. teve uma boa prestação e até foi o driver of the day, não é? Então, mas vamos lá ver. O que é que aconteceu no fim de semana? Na qualificação,
caramba, como é que o homem não passa para o Q2? Como é que justifica isso? Foi, creio que a Red Bull insistiu em passar com pneus médios, porque em termos de estratégia achava que era uma melhor estratégia do que começar com os macios. O que obviamente os dois Mercedes e o Max acabaram por fazer. E a primeira volta do Pérez nos médios não correu muito bem, e creio que ele foi enviado no mesmo set para fazer uma segunda volta, que também não correu bem o suficiente. Eles achavam que estavam mais ou menos seguros, mas não estavam. Isto, se calhar, João, só explicar. A escolha dos pneus, portanto, com que se iniciam a prova, são definidos no Q2. Exatamente. Então, Portanto, no Q3 já é pronto, toda a gente já vai com o carro, digamos, o mais otimizado possível para fazer uma volta canhão, mas é no Q2 de facto que se define a escolha de pneus para o início do Grande Prémio. Exato, como as regras estão neste momento, o set de pneus com que se faz a volta mais rápida na segunda parte da qualificação é o set de pneus em que o top 10 tem de começar a corrida. Portanto, o que aconteceu ao Max foi, ele fez a sua volta nos pneus médios, e depois, como estavam relativamente confiantes de que aquela volta era boa o suficiente, enviaram o Max em pneus macios, mas abortaram a volta porque perceberam que o Max estava a salvo. Com o Pérez, acharam que a primeira volta não tinha corrido bem, portanto, em vez de o enviarem em macios para garantirem que ele passava à terceira parte da qualificação, enviaram mais uma vez no mesmo set de pneus médios para ver se ele conseguia melhorar a sua volta anterior. E não o fez, pelo menos não o suficiente. Foi um bocado à semelhança do que aconteceu com o Yuki Tsunoda, ele que foi o segundo mais rápido na primeira parte da qualificação. Aquilo foi o pânico, eu fiquei assustado. Eu quando vi aquilo acontecer, eu temi muito pela minha fantasy, mas não foi assim tão mal. Mas já lá vamos. Mas pronto, e o que o Yuki disse na altura foi que ele também é um piloto com pouca experiência, foi que o carro, ele se sentia bem com o carro nos pneus macios, mas que nos pneus médios de repente ele simplesmente não tinha aderência. E é possível que tenha sido a experiência semelhante do Checo. Por vezes podem ser pequenas diferenças em termos do warm-up do que acontece na outlap, na volta de saída das boxes antes de começar a volta lançada. Essa gestão da temperatura dos pneus podem fazer a diferença entre o pneu estar a funcionar como deve ser ou não. E obviamente que com carros diferentes, com filosofias diferentes, com procedimentos diferentes, ainda requer alguma habituação por parte do Checo. Colocar também, se calhar, alguma aderência rapidamente nestes pneus, se calhar que. Exato. Pronto, enfim. De estratégia diferente, teve a Ferrari no Q2, que também lá está, foi ali um susto. Quando no Q2 consegue meter um carro em segundo e terceiro. Não estava à espera. Não estava toda à espera, mas aí lá está, foi com os macios. Sim, a Ferrari no fundo teve a estratégia oposta da Red Bull e da AlphaTauri, que é nós queremos a chegar à Q3, não nos interessa os pneus, preocupamos-nos amanhã sobre isso. E a verdade é que o Pérez, apesar de não ter passado à Q3 e apesar de na largada ter caído para o último, acabou à frente do segundo dos Ferrari. Portanto, eu diria que os Ferrari acabaram por ser uns heróis por ficarem em primeiro e segundo. Acho que foi primeiro e segundo ou em segundo e terceiro. Acho que foi segundo e terceiro, não tenho a certeza. Pá, eu vou só dizer segundo e terceiro porque quer dizer, nem quero acreditar que foi primeiro e segundo. Eu acho que foi 1-2, mas pronto. E depois, mesmo na terceira sessão de qualificação, o Leclerc fez um brilharete, não é? Pôs o carro em quarto lugar. E o Sainz também não esteve mal. O Sainz não esteve mal. Não, esteve à distância expectável de 3-4 décimos do Sainz, não é? do Leclerc. João, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu acho que eles até tiveram bem, como estavas a dizer, na qualificação, inclusivamente na corrida também não tiveram mal. Tu achas que vai ser melhor este ano para a Ferrari? Tem ar disso. Acho que acabamos por ver uma mudança da ordem um bocadinho assim superficialmente ligada às unidades de propulsão. A Ferrari parece ter feito um bom trabalho no inverno em termos pelo menos na parte dos motores. Tanto a Ferrari como a Alfa Romeo melhoraram claramente a sua performance relativamente ao ano passado. A Haas é um bocadinho a exceção porque obviamente que tiveram um inverno atribulado e
houve pouco desenvolvimento daquele carro, acho que é claro. Também não é fácil portanto- perceber a performance quando os carros estão fora da pista, não é? Normalmente é mais fácil de perceber se o motor está melhor quando os carros estão a andar. Sim, mas parece-me claro que neste momento a Haas nem sequer ao nível da Williams está. Portanto, vamos tirar um bocadinho da equação. Portanto, a Ferrari deu um passo em frente. Parece-me que a Honda deu um passo em frente maior, porque comparativamente à qualificação do ano passado, a AlphaTauri e a Red Bull foram as duas equipas que mantiveram os mesmos motores e mais melhoraram. Todas as equipas da Mercedes são relativamente semelhantes ao ano passado em termos dos intervalos entre si. Talvez a Aston Martin esteja um bocadinho mais longe da Mercedes do que o ano passado. Eu bem vos avisei. E pronto, Pois é, acho que apesar disto tudo, o que aconteceu foi toda a grelha está muito mais equilibrada do que estava o ano passado, que me parece que vai dar asa a um campeonato mais interessante. Antes de passarmos para o próximo tema, podemos só falar do post que a Mercedes fez depois de ter ganho a corrida. Epá, É que eu achei isto que roast. escandaloso. Eu achei isto escandaloso. Eu ok? acho que vai dar Capaz de- problemas institucionais. Isto foi Eu acho que é capaz de um ser um abuso. bocado embaraçoso no final do ano se as coisas não correrem como eles estão à espera. Queres mesmo explicar, que Beatriz? mesmo que corram. A Mercedes, Queres nós já escrever? falámos um bocadinho do que é que foi esta ultrapassagem polémica, não é? Em que o Max Uhum. teve que ceder o lugar ao Lewis depois de estar efetivamente à frente da corrida e ir ganhar a Uhum. corrida. E a Mercedes fez um post no Instagram com o Lewis, não é? Em primeiro lugar, a dizer AMG gives you wings. Para quem não Mas- sabe, é o slogan da Red Bull, não é? Red Bull dá-te asas, não sei se lembram dos anúncios. Para quem Isto tem é um vivido em abuso. Marte nos últimos 20 anos, é o slogan da Red Bull: Gives you wings. Extremamente escandaloso. Eu acho que isto foi uma. Eu nunca vi uma falta de respeito desta maneira do Instagram entre equipas. Pá, cá estaremos para ver a próxima corrida, a vitória da Red Bull e um Red Bull The Best or Nothing. Isso é o Mas- slogan da Mercedes. É, desde há muitos anos. Quer dizer, Olha, não sei se esse não eles sabia. mudaram, mas foi durante muitos anos. Foi o slogan Sim, da Mercedes. Pronto, cá estaremos para Indicações de comentário. para ver. João, só que tocar aqui um ponto tu levantaste há pouco que eu achei interessante, mas também depois tem a ver com algo que nós durante o dia fomos discutindo, mas portanto, há agora aqui maior equilíbrio, parece que há aqui um novo paradigma, não sei se é um novo paradigma ou não de motores, claramente os Hondas apareceram muito melhor, mas a verdade é que, por exemplo, na volta mais rápida do Verstappen, e foi uma volta de facto muito interessante, porque se formos ver os subsectores, há quase entre os 6 primeiros, aquilo divide-se entre todos, portanto, cada um deles é mais rápido num ponto diferente do circuito, mas o Verstappen não era mais rápido nas retas, era precisamente nas curvas. E quem aparecia até melhor nas retas, curiosamente, era a McLaren, com motor Mercedes. Quer dizer que afinal ainda se ganha nas curvas? Sim, nestas configurações de pista, normalmente há mais tempo nas curvas lentas do que nas curvas rápidas, do que nas retas. Simplesmente porque tu passas muito mais tempo por volta a travar, a curvar e a sair das curvas lentas do que passas nas mesmas fases nas curvas rápidas, e ainda mais no que passas em reta. Tipo, se pensares, toda a fase de curva lenta, porque é lenta, demora bastante tempo, e então há mais lap time, há mais tempo por volta para ganhar aí. Portanto, o facto de o Max só ser mais rápido na curva 1, na curva 4, na curva 10 e acho que era isso, são as curvas lentas. Podes dizer mais uma, ninguém vai saber. São as curvas curva lentas 23, da pista. ninguém é que sabe. E depois a questão também é tu mostrar esse gráfico que está muito interessante, que tu partilhaste connosco. Obrigado. Mostra quem é o piloto mais rápido nesse subsetor, mas não mostra por quanto. Portanto, se Sim, calhar o verdade. Max é ligeiramente mais lento nas retas, mas depois é 2 décimos mais rápido em cada curva lenta, portanto acaba por ser um bocadinho por aí. Mas João, eu vou voltar aqui só a repescar este tema e a provocar um bocadinho. E foi interessante que referiste mais de uma vez que os Red Bull são fortes em pistas que exigem ou que peçam mais traseira, né? Portanto, e tração traseira do carro. Isso não é um sintoma então de facto que o tema do rake vai fazer mais diferença este ano, ainda para mais quando sabemos que houve uma redução da carga aerodinâmica precisamente na traseira dos carros, mais até do que o motor. Não poderá ser este o ponto aqui de
de viragem do domínio da Mercedes ou não? É assim, aquilo que eu tinha dito que nós tínhamos falado no episódio de pré, que eu acho que as alterações ao regulamento não foram profundas o suficiente para causarem uma mudança nessa rivalidade entre o conceito da Mercedes, que é de low rake, e o conceito da Red Bull. Eu essa opinião mantenho, apesar de não sei quem ter vindo dizer à imprensa que Fui eu. o contrário. Alguém da Mercedes disse que não, disse que a mudança dos regulamentos tinha afetado bastante. Eu acho que isso eu não sei, é possível que seja verdade, mas acho muito surpreendente porque as mudanças foram muito pequenas. E também, sinceramente, olhando para a tal comparação entre o delta da volta mais rápida em qualificação deste ano e do ano passado dos vários construtores, acho que a coincidência é mais estarem os 2 Honda, depois os 2 Ferrari e depois os 4 Mercedes. Sim, mas a AlphaTauri fez um carro muito bom que nós comentámos logo, que eu vi que era bom, não é? Tu já Sem te dúvida. inspecionaste, não foi? Sim. Tu foste lá ver. E portanto, acho que não tem nada a ver, né? Mas enfim. Até falaste com o Franz Toast e tudo, já sabias como é que ia Sim, ser o carro este ele ano. disse-me e confirmou-se, né? Bem, muito bem, então se calhar chega de falar da Red Bull e da Mercedes. Já percebemos que vamos ter campeonatos. Esperemos que sim. Esperemos que não seja só sol de pouca dura. Temos a Red Bull com 2 pilotos, temos a Mercedes com 1,5. Portanto, a coisa é que capaz. horror. Era a brincar. Mas olha, o meio piloto deles, nós vimos um bocadinho demais dele no Drive to Survive. Eu não precisava de ter visto o Bottas na sauna. Aliás, o próprio Daniel Ricciardo pôs isso no Instagram, que não era necessário. Opa, mas vimos tanto do Bottas e tão pouco do George Russell, não é? Que pena não termos visto nada do George Russell, mas Sim. conseguimos ver o Bottas nu. Eu preferia ver a cara do George Russell às partes menores do Bottas, sinceramente. Mas eu sei que foi um episódio profundo, não é? Eu sou ali para te perceber. Eu vi aquele episódio e pensei assim: que pessoa tão pouco interessante. Epá, o Tiago. Não é? É mesmo um tipo de pessoa que eu quero que seja meu vizinho. Ele é muito amorfo, não é? É bocadinho. um bom vizinho. Bem, vamos lá retomar aqui. Chega de Red Bull, chega de Mercedes. A batalha do midfield foi super interessante. Ou não foi assim tão interessante? Vimos muito da batalha Vimos do muito, midfield. apesar de tudo, vimos muito. Achei acima de tudo interessante. Batalhas também entre os próprios companheiros de equipa, não é? Primeiro grande prémio. Vimos aqui alguns embates engraçados, nomeadamente Ricardo e Norris, que foi uma surpresa, diria. Enfim, Norris sabemos que é bom piloto, mas foi claramente superior este grande prémio ao Ricardo. Eu diria desde os treinos livres, só mesmo na qualificação é que não o foi. Alguma opinião que, enfim, queiram partilhar sobre este tema? Eu não acho que o Norris seja um piloto superior ao Ricardo. Não, eu não disse isso, atenção. Hein? Então, Eu disse que se revelou superior deste grande prémio. São coisas diferentes. Ou não? Achas que não foi superior? em termos. Não achei que tenha sido superior. Acho que. Teve só a curtir pronto, o ok, Ricardo. Não nesta corrida, se calhar. Acho que ao longo da temporada não é isso que vai acontecer, claramente. É só uma questão do Daniel se habituar um bocadinho ao carro. Eu espero que não, porque o Ricardo é o meu turbo driver. Podes mudar. Não apetece. Ok. Eu acho que concordo com a Beatriz que não acredito que o Norris seja superior ao Ricardo e percebo que não foi isso que o Tiago disse. Acho que na qualificação foi interessante ver o Ricardo a fazer o que sempre fez na Red Bull, que foi ser assim um bocadinho mais lento que o companheiro de equipa em todas as sessões e depois chegar a Q3 e dar assim um décimo, só assim para ele se meter no lugar. Na corrida, o Ricardo perdeu a posição para o Norris logo no início e nunca mais a recuperou. O Norris fez uma excelente corrida e acho que o Ricardo teve um bocadinho mais dificuldade na gestão dos pneus, mas acho que isso é normal e vem um bocado com a experiência com o carro, porque obviamente que o carro da McLaren deste ano, sendo se calhar mais diferente que todos os outros carros do que o do ano anterior, continua a ser bastante semelhante e o Norris já tem mais experiência sobre como gerir os pneus neste chassi do que o Ricardo, e acho que com o tempo isso se vai equilibrar um bocadinho mais e o Ricardo vai mostrar o seu valor. Mas atenção, eu acho que o Norris é excelente piloto e acho que vai ser uma rivalidade interessante entre companheiros de equipe. Tá bom, né? Não vale a pena falar mais. Também ficaram um quarto e um sétimo, também não merecem muito mais conversa. Afirmativo. Próximo. Alonso e Ocon. Isto é a prova que nós temos de facto uma equipa de luxo. O João
disse aqui, neste mesmo fórum, disse aqui que Alonso ia dar meio segundo a Ocon e que à quarta corrida Alonso ia embora. Epá, foi à primeira. À primeira Alonso, estou cansado. Vou encostar, está bom, vou para casa, deixei o fogão ligado, tenho que ir. Atenção, eu também disse que o Mazepin era subvalorizado, portanto não vamos. Calma, não Pronto, vamos não queimar vamos, etapas. Já lá vamos, não vamos falar vamos. do Mazepin. Está boa. Não, acho que o Alonso mostrou porque é que merece estar na Fórmula 1. E portanto, ele basicamente ouviu o Domingos, ouviu a Beatriz dizer mal dele e dizer que ele era uma praga que nunca mais se ia embora e que deviam era ter buscado o Guan Yu Zhou ou o Raikkonen Porta. O Alonso E chinês. decidiu provar à Beatriz que não é bem assim. Que não conseguia acabar a corrida depois de ter dado uma conferência de imprensa esta semana a dizer que era o melhor piloto da grid. Com toda a confiança, perguntaram-lhe diretamente, mas acha sim, sou melhor do que o Hamilton, sou melhor do que o Verstappen. Pá, por favor. Eu queria ver o disse Hamilton isso. e o Verstappen com o Alpine. Olha, bem visto. Queria vê-los. Era vê-los. Ok, era vê-los. Por acaso, ok, tudo bem. Ainda assim achas que o Alonso ficava à frente? Pá, em alguns dias da semana, se Ok. acordasse bem, disposto. Nos Talvez. dias em que não está com artrite? Mas quer dizer, mas de facto o Alonso dominou completamente o Ocon. O Ocon, coitado. O Ocon pronto, também teve azar na qualificação porque estava chuva e estava o Mazepin na pista e pronto. E não, Mas o Ocon também não é uma são boa medida. condições porque o Ocon atmosféricas que não se também- controlam, não é? Sim, mas o Mazepin Ocon na mesmo pista, com acabou. o Ocon mesmo com outros companheiros de equipa nunca foi grande coisa, não é? Com o Ricardo. Olha, mas quem vê o Drive to Survive não parece, porque ele todas as épocas tem 4 ou 5 episódios dedicados a ele porque o Will Buxton acha que ele é o maior. E- Certo, mas em termos de dados, não é? O Ocon não é assim nada de impressionante e não é nada de impressionante com os companheiros de equipa, portanto não me surpreende que contra um campeão mundial também não seja nada de impressionante. Olha, mas já tirou uma vitória a Max Verstappen. Mas esse não é campeão mundial. É verdade. Pau. Mas, não, eu acho que a performance do Alonso em qualificação foi claramente acima do nível do carro. E acho que a performance do Ocon foi abaixo do nível do carro. Uhum. Também um bocadinho por causa de timing. Acho que sem dúvida que o Alonso está a fazer mais com aquele carro do que é suposto e que. Pois, acho que não vai durar muito. E vai continuar a Não fazer sei se mais vão 3 ser 4 corridas. corridas. Né? Não sei se vão ser mais 3 corridas. Mesmo acima da Mas- performance, a dúvida é se ele tem o suficiente para levar o Alpine um bocadinho mais acima, que eu acho que está complicado, não é? Que o midfield está muito cheio. Ele também não pode trazer milagres, não é? Claro, é isso que eu estou a dizer, exatamente. Não há omeletes sem ovos. Sem dúvida. Será que. E pegando aqui um bocadinho em todas as vossas teorias e criando uma nova, depois a Beatriz vai lançar no Reddit. A Alpine é a única equipa que não tem team manager, não é? Como assim? Alpine não tem team manager. Eu acho que não. Eu acho que eles são os únicos que não têm um team manager. É assim, eles têm até team managers demais. Tem o Pois, Martin Bukowski, Mas que não é tem o, um líder. é o David Abrivio, que era o que veio do MotoGP. Eu acho que ele, eu não sei E se é o agora tem diretor o Alonso técnico. também, não é? Que é o que ele gosta de fazer quando chega uma equipa nova. Mas isto para dizer o quê? Será que Há falta de o liderança. Gasly vai sair para ir para a Alpine e o Alonso fica então o responsável e a liderar aquilo tudo? Isso seria incrível. Isso seria o sonho dele, com O certeza. Alonso como team manager seria Ouviram aqui primeiro. outro nível. Ouviram aqui primeiro. Insuportável. Insuportável. Ouviram aqui. Ele já tentou um bocadinho isso na McLaren, não é? Estão E as lançados coisas os não dados. correram, e as coisas não correram muito bem. A sério, tirar o Alonso e pô-lo como numa posição política era mais ou menos como pegar no Chuck Norris e pô-lo a mandar nas Nações Unidas. Nos corpos de paz. A sério. Vamos ver. Não vamos podia ver. ser mais fora do conjunto de capacidades que ele tem, não é? Pois, exato. Olhem, antes de passar para o tema, vamos só aqui fechar aqui um último par de pilotos. Não vamos falar disto. Vamos falar Vamos falar vamos disto. falar do Carlos e do Carlos. É verdade, o Carlos Carlos e e Carlos Limitada. Esta sociedade incrível. O que é que vos pareceu? O Leclerc, pronto, enfim, foi mais do mesmo, né? Teve bem. Pronto. Mas o Sainz também não teve mal na qualificação. Ai, desculpa, falei. Não, Calma, falei mal. calma. Falei mal, peço desculpa. Vamos perder a cabeça, porque assim, o Sainz está num carro diferente, o Leclerc está lá há 3 anos? 2 anos? 3 anos, o terceiro ano da Peraí. Ferrari. Podemos pôr um violino por cima disto que está a acontecer agora? Quer Continua, dizer, Beatriz. há bocado estamos a falar do Ricardo, que é um piloto de quem tu gostas, e dizes que o carro está diferente e que ele se vai habituar e as coisas vão correr melhor. Mas agora que estamos a falar do Sainz, exatamente na mesma situação, o relevado é igual para todos. Eu acho que isto é Não é nada. injusto.
ok? Eu acho que isto é injusto e temos de dar o mesmo benefício da dúvida que estás a dar ao Ricardo, também podes dar ao Sainz. Concordo. Não, eu dou o benefício da dúvida ao Ricardo porque ele acabou à frente do Norris na qualificação. Ok. Ainda assim, não acho que tenha corrido Mas muito mal. espera para o aí, Sainz. mas o Sainz não ficou à frente do Leclerc naquela Q2? Exato, e o Leclerc fez um bocadinho o que todos os bons pilotos fazem nas qualificações, que é dar o chamado false sense of security ao companheiro de equipa, deixá-lo tipo fazer bom, ganhar confiança e achar está no papo e depois, pomba, 3 décimos. E foi o que aconteceu. Ok. A época está no início. É o que, exatamente, Com calma, é o que temos. com calma. Bem, então, resumido e concluído, foi Desculpa, não foram 3 décimos, foram 6. Obrigada, agora João. confirmar. Isso era uma informação importante. Foram 6 décimos. Está corrigido. Que coisa pouca. Está corrigido. Bem, resumido e concluído, vamos ter batalha pelo título. O midfield está interessante, com a McLaren diria na pole position. Vamos ver se a McLaren, acho que o interessante será perceber se vai conseguir aproximar-se ou não da Mercedes e da Red Bull. E a Ferrari, acho também que foi uma surpresa, pelo menos para mim. Pronto, a Alpine, enfim, acho que era o que estávamos à espera. O que me leva agora ao ponto seguinte, que é o que é que se passa com o Sebastian Vettel? Isto começou da pior maneira Eu possível. não disse que ia esta ser época uma para ele. desgraça com a Aston Isto foi- Martin. Eu não Isto vos foi disse. muito mau. O fim de semana todo foi mau. O que é que aconteceu? Eu não sei o Pá, que é que aconteceu. eu continuo com aquela teoria de que o Vettel foi raptado por extraterrestres. Foi substituído. Substituído por outra pessoa qualquer que, pronto, não tem muito jeito para guiar carros. Assim, Isto é Sebastião alguns em encoberto. 2019, não é? Sebastião encoberto. Eu acho que é capaz de ser isso, sim. Acho que uma coisa interessante que tinhas falado no outro episódio, João, foi que mentalmente é complicado para falaste dos pilotos que normalmente são perto com o Verstappen, não é? E que mentalmente pode ser muito duro. Eu acho que o Vettel está a passar por um momento duro Epá, mas perdeu com o psicologicamente. Stroll. Mas o companheiro dela é o Stroll, exatamente. É o Stroll. Não é nenhum Sim, mas sobredotado. isto quer dizer, Leclerc. isto tem vindo a piorar há anos, não é? Quer dizer, as coisas para ele têm vindo. Ele não foi campeão na Ferrari, as coisas correram mal, foi despedido. Não sei se isto Não lhe renovaram o contrato. Não foi não é, despedido. não é a mesma coisa. Então, ele estava a prazo, não lhe renovaram Eu o acho- contrato. não, ele não chumbou, ele simplesmente não passou dano. Não é? Exatamente. Eu acho que está duro psicologicamente para o Vettel. Não acho que ele de um dia para o outro tenha deixado de saber conduzir carros. Epá, mas é o Lance Stroll, quer dizer, é que não ficou à frente de um lugar. Não foi um azar, ainda por cima ele começou em 20º, até tinha uma boa desculpa para ficar atrás do Lance esta corrida. Foi uma desgraça total. Pois foi. Assim, não seria a primeira vez na história da Fórmula 1 que um campeão do mundo chega a um certo ponto em que perde motivação, rapidez, confiança, o que fosse. Alonso. E não, o Alonso não. O Alonso está sempre Nem pensar. super competitivo. Tipo, Um Villeneuve. Alan Jones nos anos 80 tentou voltar depois de ser campeão do mundo e foi uma desgraça. O próprio James Hunt às tantas teve 4 ou 5 corridas más, levantou-se e foi-se embora. Tipo Jacques Villeneuve foi Villeneuve. campeão do mundo e acabou tipo na Mas desgraça. falando em alguém que tenha nascido nos últimos 100 anos, Não, mas são pilotos, é um exemplo, sei lá. claro que sim. E o Alonso vai ser outro. Esta época. Mas Vais ver. como se o Alonso já tem 40 anos e continua a limpar fazer o colega coisas de que equipa. o carro não deveria fazer? O Ocon, que supostamente é um piloto jovem promissor e não sei o que mais, O salva uma Ocon tareia até é dele. capaz de ser melhor que o Stroll. Mas pronto, E mais, estamos a falar de O Ocon é melhor do que o Stroll. Penso. Também não sei se se não concordo é. com isso. Não sei se é. Que sejam iguais, Duvido. que estejam ao mesmo nível. A questão é, o Vettel isto foi humilhante a performance do desempenho do Vettel esta prova. Aliás, aquele acidente com o Ocon Ai meu Deus. que merece Sim. toda uma menção honrosa para o nosso. Atenção, isto foi tão difícil os baralhantes da semana, tão difícil. Mas enfim, vai uma menção honrosa. Não vai ser esta a nossa escolha, mas vai uma menção honrosa. O homem esbardalha-se direitinho contra o Ocon e diz: Depois ainda se queixa do Ocon não devia ter mudado de linha. ele não mudou nunca, ele esteve sempre ali. Estava a travar a direito. Foi triste. Agora, pronto, nem só o Vettel. A verdade é que a Aston Martin está a ser uma desilusão. Eles não percebem o carro, Beatriz. É o que eu te digo. Pá, Tiago, se calhar tens razão. Eu Mas acho que é um não bocadinho sabem. cedo para dizer isso. Eles não mas- sabem. Eles sabem que tem 4 rodas, não há nada. E um motor. Mas o que é interessante é que em termos daquela tal filosofia de ser o Ferrari cor-de-rosa e o Mercedes Mercedes. cor-de-rosa, eles abandonaram um bocadinho essa filosofia. O carro, pelo menos visualmente, não parece uma cópia do Mercedes do ano passado.
Portanto, se calhar eles estão a tentar ir um bocadinho pelo caminho deles e se calhar eu sei que eles estão a contratar muito agressivamente. Estão, pelo menos se for aos sites onde há Ao LinkedIn. sim, ou semelhantes, há muitos empregos Pessoal, aparecer estejam a na- ouvir LinkedIn da Exato. Aston Martin Está ao e pá, estão lá ofertas à balda, Está ao rubro. ok? Então, João, Mas- se calhar estão a fazer exatamente aquilo que tu disseste que era o caminho para serem bem Certo, sucedidos, sim. não é? Estão a passar pelos passos normais. E lá está, eu se fosse se estivesse a gerir uma equipa de Fórmula 1, não apostava tudo nesta época. A não ser que fosse uma Red Bull ou percebes? Que tenha de facto hipótese de ganhar um campeonato já. Eu, se fosse a Aston Martin, não apostava, ou mesmo a Ferrari, não apostava tudo nesta época, apostava na época que vem. Portanto, se de facto é isso que aconteceu e a Aston já estiver a apontar as baterias para o ano que vem e a sacrificar um bocadinho este ano, não parece má estratégia. Agora, não consigo dizer que seja isso que tenha acontecido. Muito bem, muito bem. O João e a Beatriz já estão fartos de mim, querem sair do podcast e querem emprego na Aston Martin. Pronto, já percebi. Se alguém tiver a ouvir. Muito bem. Damos por encerrada aqui esta a nossa conversa sobre o Grande Prémio e passamos aos temas que importam. Aquilo que é realmente importante hoje. Àquilo que, enfim, que nos faz viver e que nos faz acordar todos os dias. Tão poético, meu Deus. Fantasy League. Vamos já falar dos vencedores? Vamos já Foi em falar dos poucas. vencedores sem demoras. Quem é que ganhou? Bem, Quem é que bem foi a surpresa deste fim de semana? Mas quem ganhou? Fui eu. Eu ganhei esta semana. Beatriz em grande. Falaram mal da minha equipa, gozaram com a minha estratégia. É o que dá a não ser humilde. É verdade, não há nada a dizer. Nada a dizer. 185 pontos. Queres explicar, Fiz eu queres esta explicar um semana. bocadinho a tua estratégia e como é que ela resultou no primeiro lugar? Bem, Pois, eu ganhei exato. logo muitos pontos com a Mercedes, não é? Porque ficaram em primeiro e em terceiro lugar. O meu turbo driver era o Norris, ao contrário Safou do muito bem, João, né? que tinha o Ricardo. Meu Deus. E depois o resto foi tudo um bocado uma desgraça. Portanto, isto, as únicas coisas que vale a pena, as únicas coisas que vale a pena dizer é que o Norris era o meu turbo driver, ganhou muitos pontos e a Mercedes ganhou muitos pontos também. E Muito pronto. bem. João, como é que correu já agora a tua equipa? Como é que foi esse fim de semana? Assim, médio. Foi João, Bem. diz-nos o nome da tua equipa. Que eu acho que isto vale a pena. Kelly Piquet Racing. Muito bom. Que é um Acho nome muito que- bom. É um fã, Não, és um fã nada a incondicional, dizer. não é? Sim, sim. Aliás, quem não é? Quem não é? Não correu bem, não correu mal. Assim, meio da tabela, 160 e poucos pontos. Não é um mau começo. Acho que a minha aposta no Ricardo em vez do Norris foi um bocadinho ao lado, por isso é que a Beatriz ganhou a vantagem. Mas acho que no resto teria sido melhor se o Max tivesse ganho a corrida, não é? Como deveria ter acontecido. Muito bem. Enfim, isto é uma maratona. Uma maratona não é uma corrida de 100 Tiago metros, diz isto Beatriz. porque Não é uma ficou corrida muito de- em baixo. não são 100 metros, Beatriz. Enfim, a experiência e a idade um dia vão-te permitir perceber este tipo de coisas. Certo. Mas sim, opá, na realidade, não é que tenha corrido mal, eu não tenho propriamente ali ninguém que. Uhum. A estratégia estava lá toda. Portanto, o Russell ficou à frente do Latifi, o Como Leclerc vai ficou à acontecer frente sempre. do Sainz, o Hamilton ficou à frente do Bottas e ganhou, o Ricardo ficou à frente do Norris. Não, peço desculpa, não Não, ficou. não E o ficou. Norris, pronto, foi a única coisa que não foi Foi um de bocadinho ao facto lado. como prevista. E depois Alpha também Tauri não correu não bem, foi foi lá Alpha muito Tauri, bem. pronto, porque o Gasly parece que não sabe desviar-se das pessoas, é burro. E pronto, não correu bem por aí. Mas mesmo o Yuki, quer dizer, ficou dentro dos 10 primeiros. Portanto, foi quase. Bem, nós no meio disto tudo não falámos quase da Alpha Tauri que fez uma qualificação. O Gasly ficou em quinto Foi lugar. assustador. E se não tivesse sido aquele contacto com o Ricardo, tinha. Sim. Eu sinceramente acho que do midfield, a Alpha Tauri, assim, eles ano passado foram muito inconstantes e houve corridas como a de hoje, e depois houve corridas em que eles estavam Sim. pronto, cá mais para baixo. Que se eles conseguirem manter este nível de performance, acho que são capazes de dar luz à McLaren. Sim, ficamos a perceber de facto qual é que é o real valor da Alpha Tauri. Portanto, vamos esperar pelo próximo grande prémio. Tens que ligar ao Franz Toast outra vez, Tiago. Um bocadinho Epá, de inside information. não foi propriamente ao lado, portanto, acho que aquilo que discutimos foi de facto o que aconteceu de alguma forma, mas pronto, mas
Mas no próximo Grande Prémio, que já agora é Imola, 17 de Abril, ficaremos a perceber qual é que é o real valor da AlphaTauri. Queríamos também já agora só partilhar quem é que neste momento são os 3 primeiros no nosso campeonato. Portanto, Beatriz, estás em primeiro, não é? Isolada, neste momento, destacadíssima. Tanto de anos-luz. Anos-luz. Quem é que está em segundo? Eu estou com medo de dizer mal este nome, mas é Kelly Piquet's Fan Club? Kelly Piquet. Kelly Piquet. Kelly Piquet. Epá, Kelly eu não consigo Piquet dizer o nome. Fan Club. Kelly Piquet's Fan Club com Muito bem. 180 pontos. Uhum. E o Diluso Motors com 166 está em terceiro lugar. Muito bem, ficaram aqui estas breves referências e menções a 2 dos nossos ouvintes. São E milhares. obrigada aos 23 ouvintes que nos 24 ouvintes que se juntaram à nossa Fantasy League. E continuem Continuem a convidar amigos para se juntarem a nós. Exato. Depois nós, lá está, depois fazemos publicidade, né? E ouvir os vossos nomes aqui no podcast, fazem parte desta Da nossa família. família. E é isto. Antes de irmos aos brilhantes da semana, se calhar vale a pena fazer referência aqui Fórmula 2, porque foi uma prova interessante e com algumas surpresas, nomeadamente diria uma grande surpresa, João. Sim, foram 3 corridas muito interessantes, especialmente a última, em que o formato mudou este ano para a Fórmula 2. É um bocadinho confuso, portanto, nós temos uma qualificação na sexta-feira e depois no sábado temos uma corrida que começa com a ordem da qualificação dos 8 primeiros, dos 10 primeiros, invertida. Logo, sim, logo aí. Depois tens uma segunda corrida igualmente curta com o top 8 da primeira corrida invertido. E só na terceira corrida, que é o domingo, que é a mais longa, qualificação. é que a qualificação de sexta-feira vale alguma coisa. Que grande molho de brócolis. Portanto, é um formato um bocadinho confuso, mas que acho que a ideia era gerar corridas interessantes e foi isso que aconteceu. O nome que se destacou foi o Liam Lawson, que Coitado é do Albon. Exato. Opa. Coitado do Que vai Albon. ser colega de equipa do Albon no DTM. Não é? É um piloto neozelandês, ainda muito, muito novinho. Eu tive o prazer de trabalhar com ele há um par de anos. Ele é que teve o prazer de trabalhar contigo. Não sei. Ele várias vezes já comentou Coitado isso. Ele já do comentou miúdo. isso em Não sei. programa. Já disse: Não sei. o João is very good. Foi o que ele disse. Ele disse isto. O teu sotaque neozelandês está On muito point. muito forte. Pronto, ele veio direitinho da Fórmula 3, em que o ano passado teve uma época em que ganhou algumas corridas, mas que em termos de campeonato não conseguiu lutar pelo título até ao fim. Ganhou a sua primeira corrida de Fórmula 2. É verdade que foi da grelha invertida, ele começou em terceiro, mas imediatamente chegou ao primeiro lugar e resistiu a uma pressão muito forte do Daruvala, que é outro júnior da Red Bull, já com um ano de experiência na Fórmula 2, portanto foi muito interessante. Esteve bem posicionado na segunda corrida, até ser posto fora, e acabou no terceiro lugar na terceira corrida, a tal que por qual valia a posição que ele teve na qualificação, que não tinha sido nada especial, tinha ficado em oitavo, mas acabou por conseguir recuperar e acabar em terceiro. Portanto, muito bom trabalho. Vamos ver como é que corre o resto da época. Ele, para lhe apontar a principal fraqueza dele é ser às vezes um bocadinho impaciente e meter-se em sarilhos por causa disso. Mas que idade é que ele tem, João? Creio que tem 19 Ok. ou talvez 20 anos, não tenho a certeza. Ok. Creio que a maturidade dele de há uns anos para cá tem vindo a progredir e pelo menos nestas corridas esta impaciência que lhe era natural não se viu tanto. Portanto, acho que acaba por ser vai ser um bom candidato para a promoção para a Red Bull quando o Gasly então for para a Alpine e o Alonso for para Team Manager da Alpine. Exatamente, exato. Vocês já estão a pôr Liam coitado vai do para a AlphaTauri. O que, atenção, não vai ser uma promoção fácil, porque não só tens o Liam, como tens o Yuri Vips, O Albon. que é outro, exato, e o Albon. Portanto, o Yuri Vips também está a fazer Fórmula 2 na sua segunda época. O Albon, obviamente, também ainda está ali na calha, e também dá o Daruvala, que é outro júnior da Red Bull, mas se calhar com um bocadinho menos de nível do que os outros pilotos. Epá, isto resolve-se na jaula. O último A questão pé que se coloca é quem é que fica melhor com a roupa da AlphaTauri, não é? Se estão a apostar em desfiles, eu acho que o Liam Lawson é um bom candidato. É outro tema.
e do mercado onde querem vender a roupa. Sim, outra questão. Muito bem. Chegou agora o nosso segmento favorito, o nosso e o vosso, né? Acho que é de toda a gente, que é o esbardalhanço da semana. Temos hoje um esbardalhanço bastante particular e com intervenientes, diria únicos. Quer dizer, não são únicos, algum deles pelo menos é repetido. João, queres partilhar com a nossa audiência que esbardalhanço é este? Então, é a primeira volta do Grande Prémio do Bahrein. Temos 2 curvas feitas até agora. E há um regresso do passado de Marcus Ericsson que claramente dá um toque a Nikita Mazepin Esse malfeitor. e causa todo um esbardalhanço contra uma parede que o deixa imediatamente fora da corrida, totalizando o número de voltas oficiais feitas por Nikita Mazepin. Nikita Mazepin. A Nikita era daquela música do Elton John, Nikita Mazepin. não é? Era a Estava Nikita. tão bem lançado. Bem, segue. Pronto, que totaliza o número de voltas feitas por Nikita Mazepin no Grande Prémio do Bahrein, voltas oficiais, Mazepin. em 0. Mazepin. Nikita Exato. Foi a Mazepin. quarta vez que ele saiu da pista durante o fim de semana. Portanto, aquilo não correu nada bem. Epá, mas é preciso habilidade, é preciso ser bom. É preciso ser bom. Isto não correu bem. No fundo, Não é preciso habilidade. O João bem dizia que as pessoas subvalorizavam Eu também disse isso, por acaso. o Mazepin, não é? eu acho que ele foi subvalorizado porque ninguém pensou que ele fosse substituir o Grosjean com tanta qualidade e tanto empenho. Está mesmo a reencarnar o Grosjean. Literalmente. Foi incrível. Pronto, a história aqui do Marcus Ericsson é que há uns anos o Romain Grosjean perdeu o controle do carro enquanto estava em safety car. Azerbaijão, Ele não estava foi? aqui sobre os pneus. Acho que foi em Baku, exato. E pronto, foi um bocadinho otimista com o pé direito e acabou esbardalhado na parede sozinho. E como ninguém percebia o que é que se tinha passado, alguém, não se percebe muito bem se foi ele, se foi o engenheiro, sugeriu que tinha sido o Ericsson que se tinha batido quando o Ericsson não estava nem sequer perto do Grosjean. Isto é uma lenda, já agora podemos dizer. Isto é uma situação mítica da Fórmula 1, porque ainda não percebemos, ainda não chegámos a acordo sobre quem é que disse isto. Será que foi o engenheiro dele? Será que foi o Grosjean? Para mim foi o Grosjean, mas Bem, pronto. Independentemente de quem disse, O Ericsson foi não um estava bocadinho lá. parecido. Foi parecido com o que aconteceu agora com o Mazepin, como Mas já o que lhe eu gosto chamam. mais desse acidente é ele é completamente sozinho, ele perde o controle do carro, mas a violência com que ele vai contra o muro, pá, como é que é possível? É que o homem nem sequer, não é que ele não foi direito, não foi em linha reta, não, ele perde o controle, tanto faz um peão, mas vai com uma Parece que violência de facto contra o estava lá muro. outro carro, mas não. Pá, Mas isso. Pronto, o nosso amigo Pastor Maldonado teve uma semelhante em Le Mans, numa curva que é Tatra Rouge, que é uma curva muito rápida, em que pronto, ele tem um momento em que a traseira do carro lhe foge um bocadinho e qualquer outro piloto levantava o pé. O Pastor Em não. frente é o caminho. O Pastor mantém o pé. E ao manter o pé, esbardalha-se com toda a força contra o muro de pneus, como se não houvesse amanhã. E acho que foi um bocadinho que aconteceu com o Mazepin. Vou agora levantar o pé. Era o que faltava, levantar o pé para meninas. mas Pronto. mas por isso é que o pastor é o maior, Lá não está. é para todos, não é? Lá está. Muito bem, com este ponto terminamos o nosso episódio. Cá estaremos agora depois do Grande Prémio de Imola, portanto já só depois do dia 17 de Abril. Não sei, tenho que fazer contas. É a quarta-feira depois do 17 de Abril, está bem? Terminamos o programa. Adeus. Até à próxima. Até à próxima. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it?